Amém? Vocês estão felizes? Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 15. Verso 45. Primeira Coríntios, capítulo 15, vamos ler do 45 ao 48, amém? Podemos ler? Porque as Escrituras Sagradas dizem, Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá a vida. Repita isso, Espírito que dá a vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aqueles que foi feito do pó da terra. E os que pertencem aos céus são como aquele que veio do céu. Feche seus olhos por um instante. Ah, Jesus, obrigado, Deus, por essa quinta a mais. Obrigado porque o Senhor está fazendo grandes coisas, Jesus. Pai, que o Senhor possa encontrar corações disponíveis aqui. E que a partir de agora eu não venha falar coisas do meu eu não venha falar coisas que eu queira falar, mas que o Seu Espírito venha nos direcionar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa encontrar corações dispostos a receber uma semente boa nessa noite. Amém. Estão felizes de verdade, gente? Glória a Deus. Amém? Gente, queria compartilhar algo que o Senhor me falou assim, durante a semana. Assim. Tem textos que a gente lê e que passa batido, né, na vida da gente. A gente lê e esquece o texto. E a gente fica focado, pelo menos eu fico focado nos textos assim, que eu já tenho uma mensagem, eu tenho algo pronto. E quando a gente relê de novo, a gente fala, uau, é isso. Estava aqui o tempo todo e eu não peguei. Aqui, nesse primeiro texto, para a gente começar essa mensagem, a palavra de Deus está falando sobre duas identidades. Repita comigo, duas identidades. O homem natural e terreno e o homem celestial. Amém? O homem natural e terreno, ele pertence à terra. Foi o que foi lido aqui. Então, existem duas identidades. A identidade terrena e a identidade celestial. O primeiro Adão foi Adão mesmo. E o segundo Adão foi Jesus Cristo. É o que o texto está nos falando. O exemplo de Adão é nos dado aqui nesse texto, porque depois da queda, Adão perdeu a conexão com o Pai. Vivendo assim uma vida terrena e natural. Quando Deus vem à procura dele, ele já está tomado pelo medo. Eu não sei vocês, gente, mas quando eu assim, não estou com a minha vida de oração muito boa, né, às vezes eu canseira, quando eu não estou com o meu devocional preparado e 100%, eu não estou conectado com as coisas celestiais, cara, eu sempre fico com medo. O que está por vir. Porque uma que eu já sou medroso de carteirinha, de DNA. Sou muito medroso. Daqui uns dias eu vou pegar o avião, aí já estou me tremendo de medo. Então, uma que eu já sou medroso no DNA. E quando a gente perde essa conexão com Deus, o medo encontra o nosso coração. O nosso coração fica mais sensível para as coisas do mundo. Medo, angústia. Amém? Então, essa vida terrena e horizontal é muito fácil para nós vivermos e permanecermos nela. Quando decidimos ficar nessa zona de conforto e escolhermos não termos uma conexão com Deus. Gente, eu não sei vocês, mas sim, eu queria fazer uma pergunta já de cara. Qual tem sido a sua ambição? A ambição da sua vida? O que você está gastando a sua energia? Não sei vocês, mas nós aqui, do louvor,
a gente sente uma diferença, a gente até brinca, né? Que o culto de quinta é diferente do culto de domingo. Porque a gente percebe a igreja um pouquinho mais cansada de quinta. E de domingo a galera vem voando. A gente percebe isso. E isso é por quê, gente? Porque você tem gastado toda a sua energia, toda a sua ambição numa vida terrena e natural. Você tem, sabe por quê? Segunda-feira, vamos lá. Segunda-feira. Você gasta toda a sua energia no trabalho, né? Quem trabalha com vendas tem que vender, quem trabalha com produção tem que produzir. Então você vai se desgastando, né? Isso vai entrando na mente. Terça-feira você já está cansado, quarta-feira você já está cansado. Chega na quinta, você começa a pensar, poxa vida, eu poderia faltar essa quinta, né? Quantos comigo? Só eu, gente, sou assim? Eu falo a verdade. Eu podia faltar essa quinta para dar uma descansada, né? Isso é por quê? Porque a gente tem colocado as nossas energias e as nossas forças numa vida terrena e natural. Numa vida horizontal. Numa vida como do primeiro Adão, que foi nos lido aqui. Então, nessa noite eu queria mudar essa visão que você tem. Queria mudar a sua ambição. Queria que você faça entender. Mudar sua ambição, mudar seu foco, mudar suas energias. Amém? Então, nós gastamos tudo que temos. Tempo, disposição, a nossa força e energia, e deixamos tudo pelas coisas terrenas, nos tornando assim pertencentes à terra. A gente está tão focado com as coisas da terra, que a gente pertence muito a ela, e a gente não consegue ter uma conexão celestial. Abra sua Bíblia aí, para a gente começar a entrar no tema, Mateus 19:16. Mateus capítulo 19, versículo 16. Essa passagem é do jovem rico, todo mundo conhece. Tem algumas chaves para a gente poder esboçar aqui, amém? Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: por que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarda todos os mandamentos. Quais mandamentos? Perguntou o jovem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe, ame os outros como você ama a si mesmo. E o jovem falou: eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. O que mais falta eu fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem, dê dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Repita isso: riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. O tema da mensagem de hoje, eu queria falar com vocês, é construindo riquezas. Construindo riquezas. Amém? Então, o jovem rico, ele até tinha uma mentalidade legal, porque ele estava pensando na vida eterna, amém? Ele chegou perguntando: como que eu faço para ganhar a vida eterna? Ele tinha até uma intenção boa no coração dele. Ele falou que eu cumpro os mandamentos, eu anseio pela vida eterna. Porém o coração dele ainda estava vivendo uma vida terrena. Pois ele se entristeceu com o pedido de Jesus. Então, gente, o que eu aprendo aqui? Ter desejo pela vida eterna não quer dizer que você está fazendo tudo para ter ela. A gente canta aqui: que venha o teu reino, que venha o teu governo, né? A gente não canta esse tipo de música, mas cara, chega em casa, o que a gente quer? Coisas terrenas. Eu preciso de um carro novo, eu preciso comprar um terreno novo, eu preciso comprar uma casa nova. E é isso que tem norteado a nossa vida:
coisas terrenas. Mas hoje, nossa, Deus falou comigo muito, assim, muito pontual. Ele quer que a gente mude a nossa visão do que é riquezas. Ele quer que a gente mude, pastor Fernando, tudo aquilo que a gente tem colocado a nossa ambição, tudo aquilo que a gente tem colocado a nossa força, a nossa energia, está tudo errado. Os nossos cantos até estão certos, mas a nossa postura, gente, a gente quer comprar um terreno novo, a gente quer ter uma edícula nova, a gente quer ter um carro novo. Meu carro está gritando lá para trocar ele, mas não vou trocar por enquanto. Amém? Então, construindo riquezas. Fala para o seu irmão, construa riquezas. Amém? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, depois Jesus fala aqui, né? Jesus fala assim, é mais fácil, como que é? Vamos ver aqui. Discípulos, fala assim, é difícil um rico entrar no reino dos céus. É difícil. Então, o que quer dizer? Quer dizer que eu não posso ser rico? Quer dizer que eu não posso ser próspero aqui na terra? Vamos começar a falar sobre isso. Sim, a gente até pode, a questão é que a riqueza que Jesus nos fala não é aquilo que temos, mas é aquilo que a gente faz com o que temos. Temos que saber usar nossas riquezas para fazer prosperar ao nosso redor. Gente, eu não sei vocês, mas quando o apóstolo Daniel veio aqui, ele falou uma frase para mim, eu acho que eu gravei só aquela frase, velho. Não sei vocês, eu gravei só aquela frase. Ele falou assim, deixa eu tentar lembrar como que ele falou. Ele falou assim, se você está doente, e alguma pessoa está doente do seu lado, ore pela cura primeiro, porque vai ser como um tubo. A cura vai passar sobre você, e você vai ser curado primeiro, e o milagre vai chegar na pessoa. É isso que ele falou, não foi? Lembrei, né? É a mesma coisa com as riquezas terrenas, gente. É a mesma coisa com os recursos que Deus nos dá. Sabe, a gente fica retendo tudo para nós, quando na verdade nessa noite tem uma chave e Deus quer tratar com a gente sobre riquezas, amém? E é o mesmo sentido da cura. Quanto mais a gente investir, a gente vai ser próspero. Porque ser próspero é uma coisa, ser rico é outra, não é, apóstolo? É diferente. Então vamos lá. Saindo de uma mentalidade egoísta para uma mentalidade abençoadora. Você já percebeu, gente, que todas as coisas que Deus nos dá, tipo assim, tudo que é de Deus, a gente quer compartilhar com o próximo? Tipo assim, quantos aqui, quando conheceram o Evangelho, quando conheceram a Jesus, você não queria que todo mundo fosse salvo? Você queria falar para todo mundo desse amor, amém? Você queria falar, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Por isso que a gente é rotulado como crentes chatos, né? Porque a gente só sabe falar de Jesus. Mas é isso que nos guia, gente. É a salvação, é a vida eterna. A gente tem que falar do amor de Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo o que é de bom na parte de Deus, a gente quer compartilhar. A salvação, por exemplo. Quando a gente conhece a salvação, quando a gente começa a entender o que é salvação, eu, pelo menos, quero que meu vizinho seja salvo. Eu quero que a vizinha da minha mãe seja salvo. Eu quero que minha tia seja salva. Quando a gente começa a aprender sobre o perdão, e a gente aprende que a gente é perdoado pela cruz de Cristo, a gente começa a perdoar mais fácil. Não é verdade? A gente é perdoado por Jesus, e automaticamente a gente começa a liberar perdão. Agora, com recursos, gente, com recursos, com riquezas é difícil. A gente retém tudo para si. Até mesmo dízimos e ofertas. Como é difícil a gente entender a semear na igreja, a semear no reino. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Repita para o seu irmão aí. Construa riquezas. Então esse jovem rico, ele preferiu reter o que tinha, pois vivia uma vida confortável com os seus bens na terra. Pertencia à terra, pois vivia uma vida terrena. Olha só o que diz aqui em Tiago 4,4. Não precisa abrir, tá? Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então,
Eu não entendi. Ainda assim eu não posso ser próspero? Ainda assim eu não posso ser próspero? Eu não posso ser rico? A gente, sábado passado, a gente esboçou a vida de José. E quando eu percebi algo na vida de José, eu quis trazer aqui hoje. Amém? Olha só o que diz. Agora eu vou falar um pouco sobre como ser próspero. Como que a gente consegue ser próspero? E não se apaixonar pelas riquezas. E não ser guiado, não ter essa ambição pelas riquezas terrenas. Olha só o que diz. Todo mundo conhece a história de José do Egito, amém? Amém? Gênesis 39, versículo 2 e até o 7. Olha só. Como eu faço para ser próspero nessa terra? Então, vamos lá. O segredo da prosperidade não é ser rico ou milionário. A chave para ter uma vida próspera é ter uma mentalidade de mordomo. Olha só o que diz aqui, ó. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía, desde que deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre ele. E tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo, assim deixou ele aos cuidados de José. Tudo que tinha, e não se preocupava com coisa alguma. Qual que é a chave, gente, de a gente ser próspero? É ter uma mentalidade de mordomo. O que é mordomo, gente? É você usufruir, é você administrar tudo aquilo que Deus te dá, mas com uma mentalidade assim: isso aqui não é meu, isso aqui foi Deus que me deu, isso aqui é de Deus, e eu vou administrar. Eu vou administrar o carro que Deus me deu, eu vou administrar a casa que Deus me deu, porque não é minha. Eu tenho que viver uma vida de mordomia, uma mentalidade de mordomia. Esse carro não é meu, essa casa não é minha, o ministério não é meu, é tudo do Senhor, tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas, amém? Então uma mentalidade de mordomia vai fazer a gente prosperar mais e mais, amém? Então Deus era com José, e de escravo fez ele se tornar mordomo de Faraó. Então é isso que Deus faz nas nossas vidas, gente. A gente era escravo do pecado, de escravo a gente se torna mordomo, de mordomo a gente se torna filho, e de filho a gente se torna cordeiro, amém? Glória a Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Então a gente viu aqui uma vida terrena, e vamos por assim, uma vida horizontal e terrena, as coisas da terra, como que a gente administra as coisas da terra. Agora a gente vai falar do segundo Adão, uma vida celestial e vertical, amém? Repita comigo: uma vida horizontal é uma vida terrena, pensando nas riquezas terrenas, mas uma vida vertical é pensando naquilo que o Senhor tem preparado para mim. E eu sei, eu tenho certeza, gente, que é muito melhor que um carro, é muito melhor que uma casa, gente. Repita para o seu irmão: existem coisas que o Senhor está preparando para nós na eternidade, amém? Então uma vida celestial, pegando o gancho de José, uma vida celestial e vertical. O mesmo José, ele foi traído, ele foi vendido, ele foi escravizado, ele foi humilhado, porém ele sempre teve um caráter íntegro, sempre, perante a Deus, olhando sempre para uma vida com Deus, uma conexão com Deus, buscando uma vida vertical em Deus. E quando Deus o honrou, ele estava em uma alta posição, mas os bens materiais não preenchiam o coração dele. Tudo aquilo que ele administrava, gente, não preenchia o coração. Ele sabia que estava ali por um propósito.
E em todo momento vemos que Deus estava do lado de José. Então, gente, dá para perceber que era tudo propósito de Deus. Se José não fosse íntegro, se ele não tivesse um caráter bom, ele não ia manter os alimentos para aquela pessoal que ficou na seca lá, né? Para sua família também. Então, por que ele passou por todo aquele processo? Para ser próspero e prosperar quem andava com ele. Esse é o segredo de uma vida de mordomo. Não é você reter, é que nem o milagre, é que nem a cura. Você não vai reter, vai passar como um tubo sobre você. Vai passar. Uma vida de mordomo é você fazer prosperar todo mundo que está ao seu redor, gente. Não só com riquezas materiais, mas com coisas espirituais. Você pode entregar palavras de bênção para ela, amém? Glória a Deus. Então a gente viu o exemplo de José, e eu peguei aqui, olha só que a Bíblia fala de Enoque. Uma vida em conexão em Deus. Enoque, ele andou com Deus 300 anos, gerou filhas e filhos, viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus havia tomado para ele. Uma vida de conexão com Deus, gente. Deus toma para ele. Enoque viveu uma vida conectada com Deus, uma vida celestial, uma vida de comunhão com Deus. E Deus o tomou para si. Então, gente, a pergunta é: qual tem sido as suas ambições? Em que você tem gastado sua energia, gente? Em que você tem gastado o seu tempo precioso? Semana passa rápido, não passa, gente? Semana passa voando. Quando você vê, já é segunda de novo. E o nosso tempo está ficando cada vez mais curto. Mas a pergunta é: você tem investido em riquezas terrenas ou em riquezas eternas? Essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Olha só o que diz aqui em Salmos: para ti levanto os meus olhos, que ocupas o trono dos céus. Assim como os olhos dos servos, dos escravos, estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentas à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor. Estão atentos ao nosso Deus, esperando a misericórdia, esperando o reino vindouro. Amém, gente? Então, mesmo que a gente viva uma vida cansada, uma vida sufocada de dívida, gente, os nossos olhos têm que estar lá no alto. Os nossos olhos têm que estar na eternidade, amém? Essa é a esperança do cristão. Essa é a esperança do cristão, gente. De vez em quando eu falo, né? Os jovens já até decorou, né? As esperanças de algumas fés. Esperanças de algumas fés que a gente tem por aí. Existem algumas fés que eles colocam a esperança delas, tipo assim, uma segunda chance. Eu vou morrer, mas eu vou ter uma segunda chance lá no outro lugar. Vocês pegaram, né? Existe uma fé que eles colocam toda a sua esperança, eles morrem pelo seu Deus, eles morrem. E a esperança deles, gente, está num paraíso cheio de mulher, olha só. Existe uma fé que ele só preserva o que é bom da natureza. Então, a própria natureza é o meu Deus. E eu adoro a natureza. Então, existem vários tipos de esperança, gente. Mas em nome de Jesus, pelo amor de Deus, a nossa esperança está naquele que vive. Ele já nos redimiu, amém? Glória a Deus. A nossa esperança está na eternidade, amém? Glória a Deus. Então, eu quero ler um texto aqui, que para mim foi desafiador. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler do verso 8 para frente. Fala assim para o seu irmão: a sua riqueza está no alto. Amém? Vamos ler esse texto aqui.
Deus dará recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos companheiros do trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Eu estou lendo uma versão aqui que eu gosto mais, tá, gente? Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Eu ponho o alicerce e o outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. Repita assim: Jesus é a minha base. Jesus é o centro. Jesus é meu alicerce. Amém? E nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, prata e pedras preciosas. Repita comigo: ouro, prata e pedras preciosas, para construírem em cima do alicerce. Isso. E ainda outros usam madeira, capim, feno ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade desse trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a sua recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, esse construtor poderá perder a sua recompensa, porém ele será salvo. Amém? Repita de novo: construa riquezas. Gente, nesse texto aqui é um dia do juízo, é um dia do galardão, onde Deus, próprio Jesus, vai nos julgar pelas nossas obras. Amém? Então, aqui nos fala de um tipo de julgamento que Jesus irá avaliar. Então a pergunta é: o que você está colocando, gente? O que você está construindo em cima do alicerce? Porque você sabe que Jesus é o nosso Salvador, você sabe que Ele é o nosso alicerce, você sabe que Ele é a nossa base. Você não é o centro, Jesus é o centro, amém? Ele é o nosso alicerce. Sabendo disso, cara, o que você está construindo? Qual é o seu legado que você vai deixar, gente? Então aqui, ele nos dá algumas matérias, né? O que você está construindo em cima desse fundamento? O que você está construindo em cima desse alicerce? Ouro, prata, pedras preciosas são matérias valiosas. Então, eu comecei a imaginar um alicerce. Comecei a imaginar assim: imagina uma construção, uma casa. E nessa casa você faz uma parede de ouro. Você faz uma porta de pedras preciosas. E você faz uma janela de prata. Imagina que casa linda. Uma construção que você faz. Então nós, como construtores do Evangelho, temos essa possibilidade de construir algo incorruptível. Pois quando o fogo passar por essas coisas, gente, vai brilhar ainda mais. Então nós estamos lendo aqui, para deixar bem claro, a gente está lendo aqui sobre um juízo de galardão, amém? Sobre recompensas eternas. Todos comigo? Então aqui ele dá outros exemplos, né? Ouro, prata, pedras preciosas, que significa santidade, significa perdão, significa boas obras, significa aquilo que você tem gastado com aquilo que você sabe que é Jesus. Por isso que eu falei para você, gente, a gente tem que mudar a nossa ambição, a gente tem que mudar a nossa rota e começar a construir algo relevante, não mais aqui na terra, mas no céu, amém?
Então, aqui ele fala sobre isso. E ele fala também sobre outras coisas. Madeira, cupim, palha, algumas versões feno. Então eu comecei a imaginar também uma casa feita de madeira. Uma casa de madeira é bonita, não é? Amém? Uma casa de madeira é até bonita. O Michael tem uma casa de madeira. Uma casa de palha, ela já não aguenta muito. Não aguenta muito. Então, uma construção de palha já é mais sensível. Porém, tanto a madeira, quanto o cupim, quanto a palha, elas não vão resistir no dia do fogo do Senhor. A pergunta é, o que você está construindo, gente? O que você está deixando de legado aqui na terra? Quando o fogo chega, essa casa, esses objetos, eles são queimados, eles não resistem. São obras sem valores. Então, eu queria deixar claro aqui que a gente não está falando sobre salvação. A gente está falando de obras. Amém? Então, o que você tem construído na sua caminhada cristã? Será que resistirá ao dia do Senhor? Gente, a gente precisa começar a construir algo na eternidade. Sabe por quê? Porque a gente sabe como comprar um terreno, amém? A gente não sabe? A gente vai lá, financia em tantas vezes, a gente paga. A gente sabe como conquistar um carro zero. Às vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente sabe como é que faz. A gente financia. A gente sabe conquistar uma casa, né? Mas, gente, será que a gente está juntando riquezas no céu? De verdade, gente. O Senhor começou a me pegar nisso. Eu vou abrir meu coração para vocês, porque Deus falou comigo. Eu sei porque Deus falou comigo. Porque teve uma semana que eu passei a semana inteira na igreja. Eu não sei o que estava tendo. Eu comecei a resmungar com Deus. Acho que não sei, não lembro. Sei que tinha ensaio, depois tinha culto, depois tinha, não sei. Eu passei a semana inteira na igreja. Eu falei, meu Deus, cara, eu não estou vivendo. Eu não estou vivendo. Eu comecei meio que a resmungar. Eu acho que foi o dia que teve oração, eu não lembro. Eu sei que eu tinha uma... Olha, orando e resmungando, né? Aí eu resmunguei, eu falei, Deus, caramba, só vivo na igreja, velho. Minha vida é só igreja, só igreja. E aí, eu comecei a ler esse texto, mas esse texto não me abriu os olhos ainda. Aí Deus falou, comece a construir riquezas eternas. Comece a construir algo incorruptível. Aí eu fiquei feliz, né? Eu queria passar essa visão para vocês, gente. Porque a gente sabe como construir riquezas naturais, amém? A gente sabe. A nossa ambição, quando a gente acorda de segunda-feira, é ter uma casa boa, é ter um carro bom. Isso, não estou dizendo que isso é errado. Estou dizendo que você tem que ajustar os seus valores. Estou falando sobre salvação também. A gente vai ser salvo, amém? Estou falando que tem algo a mais da parte do Senhor. Foi o que a gente cantou aqui. Tem algo a mais. Galardão, coroa, uma recompensa da parte do Senhor, amém? Olha só, para a gente firmar isso, que diz em Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras. Então, eu não estou falando sobre salvação, amém? Quero deixar claro. Para que ninguém se glorie. Mas olha só a parte B do versículo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. As obras não têm a ver com salvação, mas meio que tem a ver. Porque se você é salvo, você não consegue não fazer boas obras, está entendendo? Se você é salvo, você quer fazer mais para a parte do Senhor, você quer anunciar o reino, você quer evangelizar. Então, as quais de antemão preparou, pois somos feitura dele, criado com Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que pudéssemos andar nelas. Então vamos lá. Nós não somos salvos pelas obras, é pela fé. Mas por sermos salvos, as obras nos acompanham em nossa jornada. Foi claro, gente? Eu fiquei com medo dessa parte. Não somos salvos pelas obras, é pela fé. Mas por sermos salvos, as obras nos acompanham. É automático.
Fazemos obras não para ser salvos, pois já fomos salvos pela graça em Cristo Jesus, mas construímos obras por gratidão, por uma demonstração de amor. Então olha só, a fé produz boas obras, e as obras verdadeiras só vêm pela fé. Uma coisa acompanha a outra. Eu queria te motivar, porque quando a gente lê a carta do apóstolo Paulo, ele nos motiva a ganhar esse galardão, não é verdade? Sempre ele fala de coroa, a corrida, ele fala sobre a corrida. Então eu queria te motivar, você, da parte do Senhor, começar a fazer um fundo de investimento, mas não aqui na terra, mas no céu, amém? Lá nenhum ladrão vai pegar, lá a traça não vai chegar, gente, é eterno, amém? Então, olha só, Mateus 6,19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça consomem, e onde os ladrões não roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então a pergunta mais uma vez é, cara, onde está seu coração? Em que você tem colocado sua energia? Em que você tem gastado o seu esforço, gente? Tudo que você conquistou aqui na terra, seus bens materiais, seu carro, sua casa, sua empresa, eles não irão te acompanhar, gente. Eu sei que você sabe disso, mas é bom a gente lembrar. Eu sei que você sabe disso. Mas a gente fica tão focado em ter o carro bom, ter um carro do ano, uma casa boa. Gente, eles não vão entrar com a gente no céu. Acho que os faraós, né? Os faraós acreditavam nisso. Eles ajuntavam riqueza e eles pensavam que ia subir com eles. Quantos estão entendendo? Amém? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Olha só o que diz em Apocalipse, só para a gente firmar isso. Apocalipse 14:13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras irão te acompanhar. Ah, gente, o seu carro não vai te acompanhar. O meu carro Picasso lá não vai me acompanhar. O meu título lá do Palmeirinhas não vai me acompanhar. O que mais? Fala alguma coisa aí. Minha edícula, meu sofá, televisão, edredom, não vão acompanhar a gente. O que vai acompanhar? O trabalho não vai acompanhar. A minha loja não vai me acompanhar. As nossas boas obras. E a pergunta mais uma vez é, quais são as suas obras, gente? É ouro? É prata? É pedra preciosa? O que você está colocando no alicerce do Senhor? O que você está colocando em cima desse alicerce? É madeira? É capim? Que vai ser corruptível? Questão séria para mim. Amém? Entregue tudo para o Senhor, amém? Na caminhada que a gente tem com o Ministério de Jovens, eu percebo algo bem claro. São 3 estágios que os jovens, ele meio que abandona Deus. O primeiro estágio é quando ele está prestes a fazer 18 anos. Quando ele está prestes a fazer 18 anos, gente, esquece de culto. Ele não vai vir no culto. Ele está ansiando, ele vai gastar sua energia para tirar carta, para comprar um carro. Então ele gasta toda a sua energia nessas coisas terrenas. Primeiro estágio, tá? O segundo estágio é algo que é nítido, que é o casamento. Quando alguém vai casar, gente, ele põe todas as suas forças no casamento. Às vezes ele esquece de vir para a igreja. É normal, mas não é, amém? Deus vai te abençoar, mas, não é para abandonar também, né?
Então a pessoa começa a trabalhar para ter uma casa boa, para ter um casamento tudo em ordem, mas esquece de vir no culto. Colocou como prioridade as coisas terrenas. Começa a construir palha, madeira em cima do alicerce de Jesus, gente. E o terceiro é o que eu estou vivendo, quando você tem filho. Gente, é uma luta. Você tem que se arrumar 5 horas antes para vir no culto. Ainda você esquece, na hora que você está arrumado, ele faz um cocôzinho lá. Meu Deus, gente. É difícil. Pelo menos com os jovens, né? Que a gente sabe. Quando faz 18 anos, quando está prestes a casar e quando tem filhos. São datas que a gente gasta a nossa energia só pensando nisso. E a gente esquece do reino de Deus. A gente esquece de fazer as boas obras. Então eu queria usar aqui 3 exemplos de 3 personagens que entregaram tudo. Primeiro personagem, vamos ver aqui. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre, colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos os outros deram o que estava sobrando, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Gente, entrega tudo, gente. Entrega tudo para o Senhor sem reserva. Entrega tudo. O que você tem é pouco, o que você tem é um carrinho mais ou menos, é dele. O que você tem é uma empresa mais ou menos, é dele. É tudo dele, para ele, por ele, gente. Entrega tudo. O outro exemplo aqui, ó. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com um perfume e colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar os seus pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou e os ungiu com o perfume. Era tudo que ela tinha, gente. Era o perfume. Ela colocou tudo aos pés do Senhor. Entrega tudo. E um outro exemplo que eu queria trazer foi o menino lá que ofertou pães e peixes. Tem a musiquinha lá também do desenho, não tem? E eu comecei a conjecturar. A gente pode conjecturar, né? Aí, ele estava numa região que era perto do mar. E tinha mais de 5.000 pessoas. Aí eu comecei a pensar, gente, a maioria da profissão daquelas pessoas lá era pescador. Gente, não é possível que só o menino, ele tinha pão e peixe. Sabe, me veio um estalo assim, não é possível. Todo mundo era pescador, apóstolo. Não é possível. E só ele tinha. O que eu percebo? Eu acho que alguns homens reteram os seus bens. Reteram o seu peixe, reteram aquilo que dava para ser compartilhado. Faz sentido ou não faz? Eu comecei a pensar, não é possível. Não é possível. E é isso que a gente tem que fazer. Aí volta lá na vida, né? Quando a gente compartilha, a gente vê o milagre acontecendo. Nesse texto existe uma comparação, né? Com alguns historiadores, uns pesquisadores. Eu não vou lembrar o título. Eles falam que é o texto acho que do Bom Coração, não lembro. Que a teoria deles é, quando o menino chega com os pães, não aconteceu o milagre. A teoria deles é o quê? Todo mundo começou a olhar a bondade do menino. E todo mundo começou a buscar o pão na casa. Todo mundo veio buscar pão, peixe e trouxe. E eles negligenciam o milagre. Mas, gente, vou falar para você, a gente acredita num Deus milagroso. A gente acredita num Jesus que faz milagre hoje, sempre, para todo sempre. Você acredita nisso? Glória a Deus. Eu não acredito nessa história que eles inventaram, gente. Eles batem em cima. Foi a boa ação do menino que fez acontecer a multiplicação. Amém? Então, entregue tudo aos pés de Jesus. Abra sua Bíblia aí agora.
1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Antes de você ler, fala para o seu irmão: construa riquezas eternas. Para de pensar no seu rancho. Amém? Diz assim: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço sempre lhe trará uma recompensa. Todo esse esforço, gente, que você faz, de vir para a igreja, às vezes você vem cansado, vai ter uma recompensa, amém? Só que você precisa começar a plantar ouro. Você precisa começar a plantar prata e pedras preciosas aos pés de Jesus. Amém? Então, o que nesse texto está falando? Sobre uma postura, um caráter e uma intensidade na obra. Tem versão que fala inabalável. Sejamos inabaláveis sempre. A minha versão não fala isso. Então, intensidade naquilo que você faz. Não somente no mundo, mas para Jesus. Seja intenso naquilo que você faz. Amém? Então, a pergunta é: o que você tem feito com o seu tudo? O que você tem feito com o seu tudo? Você está entregando aos pés de Cristo ou você está retendo para si? Você está retendo o seu peixe para si? Viva uma vida construindo riquezas eternas e não riquezas terrenas. Hebreus 13:14 diz assim: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir. Buscamos a cidade que há de vir. Olha o que fala aqui em Filipenses também. A nossa cidadania, tem versões que fala, a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. Tem versão que fala, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Lembra o primeiro texto que eu li? Aqueles que são dos céus serão como o segundo Adão. Agora esse texto confirma: a gente será semelhante a Jesus. Amém? 1 Pedro 1, verso 3. Diz assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada no céu para vocês, que são guardadas pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmando o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, em glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Abre esse texto aqui, que eu acabei pulando. Se o louvor quiser subir, a gente já está chegando no final, vamos louvar mais um pouquinho. Acabei pulando esse texto. Lucas 19:12. Lucas 19:12. Para a gente entender, para a gente começar a mudar a nossa mentalidade, gente. A gente está correndo muito atrás dessas coisas que não valem nada. Muito.
Você viu o texto passado que a gente leu? O texto que eu li agora? Que fala que a nossa pátria está no céu. É tão bonito a gente ver, né? Não, a gente é patriota, né? A gente é patriota, a gente é brasileiro. Mas, gente, a gente tem que começar a divulgar a pátria e a cidadania do reino. A nossa pátria e a nossa cidadania está na eternidade. Amém? Então a gente está falando sobre identidade, né? Assisti um filme esses dias, gente. Nossa, que filme top. É lançamento lá. Filme cristão. E o pai fala assim para a filha: a sua identidade está naquilo que você tem investido na sua vida. A sua identidade está naquilo que você tem mais colocado as suas forças. Porque ela era uma corredora. Ela era uma corredora lá, e ela acabou machucando a perna. E ela falou: quem que sou eu? Falei: então você é aquilo que você gasta tempo. Quem você está se tornando no corpo de Cristo, gente? Quem você está se tornando no corpo de Cristo? Vamos ler aqui, eu acabei pulando. Lucas 19, 12. Jesus disse: então, certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei, e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro, e disse: vejam, o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava, e por isso mandou atrás dele uma comissão, para dizer que não queriam que esse homem fosse rei. O homem foi feito rei, o homem se tornou rei, e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados que tinha dado a moeda, para saber quanto haviam conseguido ganhar, quanto haviam conseguido multiplicar. O primeiro homem disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Disse: muito bem, você é um bom empregado, e porque você foi fiel nessas coisas, você vai ser governador de 10 cidades. Em algumas versões vai estar escrito: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Nesse texto, nessa parábola, Jesus está fazendo uma alusão, uma comparação nesse dia do julgamento do galardão. Ele deu uma moeda para todo mundo, e um multiplicou. Um multiplicou e teve a sua recompensa. Então a pergunta é, gente, o que você tem feito com o que Jesus tem dado para você de recurso? Eu queria deixar isso bem enfatizado. O que você tem feito com a sua moeda? Você está multiplicando a sua moeda? Você está retendo para si? Você está guardando a sua moeda? Como aqueles pescadores. Será que eles não guardaram aqueles peixes, aqueles pães? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, o nosso galardão, a nossa maior recompensa, gente, a gente não merece. A gente foi salvo pela misericórdia. A gente se tornou filho. E ainda assim, Ele nos dá a oportunidade de termos presentes lá no céu, de termos recompensas lá no céu, gente. Então, o nosso galardão, se a gente começar a construir ouro, se a gente começar a viver uma vida em santidade, se a gente começar a ter, a construir, a compartilhar essas pedras preciosas, a nossa recompensa
será uma coisa que a gente nem imagina. Amém? Se coloque de pé nessa noite.